O conteúdo da nossa consciência é formado por todas as atividades do pensamento. Pode o conteúdo ser sempre livre, de modo a haver uma dimensão totalmente diferente? Assim, vamos observar todo o movimento do prazer. Não há apenas o prazer biológico, incluindo o sexual, há também o prazer na posse, prazer em ter dinheiro, prazer em obter alguma coisa pela qual vocês trabalharam. Há prazer no poder político ou religioso, no poder sobre uma pessoa. Há prazer na aquisição de conhecimento e na expressão desse conhecimento como um professor, escritor ou poeta. Há gratificação por levarmos uma vida muito estrita, moral e ascética. O prazer de obter alguma coisa interior que não é comum ao homem comum. Esse tem sido o modelo da nossa existência há milhões de anos. O cérebro foi condicionado a isso e, portanto, tornou-se limitado. Qualquer coisa que seja condicionada é limitada. E, portanto, o cérebro, quando está perseguindo as diversas formas do prazer, torna-se inevitavelmente pequeno, limitado e estreito. E, provavelmente, realizando isso inconscientemente, procuramos diferentes formas de entretenimento. O alívio através do sexo por meio de diferentes espécies de realização. Por favor, observem isso em vocês mesmos, em sua própria atividade na vida cotidiana. Se vocês observarem, verão que o nosso cérebro está ocupado todo dia com uma coisa ou outra, tagarelando e falando interminavelmente como uma máquina que nunca para. E assim o cérebro vai gradualmente se desgastando e se torna inativo se o computador tomar o seu lugar. Assim, por que os seres humanos estão presos a essa busca perpétua de prazer? Por quê? Será porque são completamente sós? Estarão eles fugindo desse sentido de isolamento? Será porque foram, desde a infância, condicionados a isto? Será porque o pensamento cria a imagem do prazer e depois a busca? Será o pensamento a fonte do prazer? Por exemplo, tivemos uma espécie de prazer ao comer uma comida muito gostosa, ou o prazer sexual, ou o prazer de sermos lisonjeados, e o cérebro registra esse prazer. Os incidentes que produziram o prazer foram registrados no cérebro. E a lembrança desses incidentes de ontem ou da semana passada é um movimento do pensamento. O pensamento é o movimento do prazer. O cérebro registrou incidentes agradáveis e excitantes que vale a pena lembrar. E o pensamento projeta-os no futuro e os busca. Assim a pergunta, então, é: por que o pensamento leva adiante a memória de um incidente que já passou e terminou? Isso não faz parte da nossa ocupação? Um homem que quer dinheiro, poder, posição, está perpetuamente ocupado com isso. Talvez o cérebro esteja assim ocupado com a lembrança de algo da semana passada que deu um grande prazer e que é mantido no cérebro, que o pensamento projeta como um prazer futuro e o busca. A repetição do prazer é o movimento do pensamento e, portanto, limitado. Portanto, o cérebro nunca pode funcionar inteiramente, só pode funcionar parcialmente. Agora, a questão seguinte que se apresenta é: se esse é o modelo do pensamento, como pode o pensamento ser detido? Ou melhor, como pode o pensamento ou o cérebro parar de registrar o incidente de ontem que proporcionou o prazer? Essa é uma pergunta óbvia, mas por que a fazemos?
Por quê? Será porque queremos fugir do movimento do prazer? E essa mesma fuga é já outra forma de prazer? Mas se vocês perceberem o fato de que o incidente que proporcionou o grande deleite, prazer, excitação acabou, que não é mais uma coisa viva, mas algo que aconteceu há uma semana. Foi uma coisa viva então, mas não é mais agora. Vocês não podem dar cabo nele, terminá-lo e não levá-lo adiante. A questão não é como terminá-lo ou como detê-lo, é apenas ver concretamente como o cérebro, como o pensamento está operando. Se estivermos cônscios disso, então o próprio pensamento acabará. O registro do prazer está acabado e terminado. O medo é o estado comum de toda a humanidade. Vivam vocês numa casinha ou num palácio, não tenham nenhum trabalho ou tenham trabalho demais. Tenham um tremendo conhecimento a respeito de tudo sobre a face da terra ou sejam ignorantes. Sejam vocês padres ou os mais altos representantes de Deus, ou sejam o que forem, ainda há esse medo profundo e enraizado, comum a toda a humanidade. Esse é o terreno comum onde pisa toda a humanidade. Não há dúvidas quanto a isso. Trata-se de um fato absoluto e irrevogável que não pode ser contradito. Enquanto o cérebro estiver aprisionado nesse modelo de medo, sua operação é limitada e, portanto, nunca poderá funcionar inteiramente. Assim é necessário, se a humanidade quiser sobreviver completamente, como seres humanos e não como máquinas, descobrir por si mesmo se é possível ficar totalmente livre do medo. Estamos preocupados com o próprio medo e não com a expressão do medo. O que é o medo? Quando há medo, existe naquele mesmo momento o reconhecimento do medo? Será o medo descritível no momento em que a reação está acontecendo? Ou a descrição vem depois? Depois é tempo. Suponhamos que alguém esteja com medo. Quer seja medo de alguma coisa, medo de algo que fez no passado e não quer que outra pessoa saiba, ou aconteceu alguma coisa no passado que novamente desperta o medo. Ou existe um medo por si mesmo, sem um objetivo. No segundo em que o medo acontece, nós o chamamos de medo? Ou isso acontece somente depois? Certamente que é depois de ter acontecido. Isso significa que os incidentes anteriores de medo que foram mantidos no cérebro são lembrados imediatamente após a reação acontecer. A memória diz: isso é medo. Na proximidade da reação, não o chamamos de medo. É somente depois de acontecer que o chamamos de medo. Nós o chamamos de medo pela lembrança de outros incidentes surgidos, os quais foram chamados de medo. Nos lembramos desses medos do passado e surge uma nova reação que imediatamente identificamos com a palavra medo. Isso é bastante simples. Assim, sempre há a memória operando no presente. Então, o medo é tempo? O medo de alguma coisa que aconteceu há uma semana, que produziu essa sensação que nós chamamos de medo e a implicação futura de que não deva acontecer de novo? No entanto, ela pode acontecer de novo. Logo, temos medo dela. Assim, nós nos perguntamos: será o tempo a origem do medo? Assim, o que é o tempo? O tempo mostrado no relógio é muito simples. O sol nasce numa determinada hora e se põe numa determinada hora. Ontem, hoje e amanhã. Essa é a sequência natural do tempo. Há também o tempo psicológico interior. O incidente que aconteceu na semana passada
que deu o prazer ou que despertou o sentido no medo é lembrado e projetado no tempo. Eu posso perder minha posição, posso perder meu dinheiro, posso perder minha esposa. Futuro. Assim, será o medo parte do tempo psicológico? Parece. E o que é o tempo psicológico? Não é apenas o tempo físico que precisa de espaço, mas também o tempo psicológico que precisa de espaço. Ontem, a semana passada, modificados hoje e amanhã, há espaço e tempo. Isso é simples. Assim, será o medo o movimento do tempo?